A paz do Senhor, meus irmãos. Pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro do profeta Joel, o capítulo de número 2. Os versículos são o 28 e o 29. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículos 28 e 29, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Tome seu assento e diga para a pessoa que está do seu lado: o Espírito Santo vai te tocar hoje. Queridos, esse texto é um texto tão lindo e tão maravilhoso, onde Joel está profetizando algo tão grandioso que aconteceria muito tempo depois daquele momento em que ele estava profetizando. Eu gosto do texto porque ele começa assim: e há de ser que depois. Se algo vai acontecer depois, é porque primeiro alguma coisa tem que acontecer antes. Joel teve essa revelação do que aconteceria depois. O depois acontece em Atos, no capítulo de número 2, quando no dia de Pentecostes eles recebem o derramamento do Espírito Santo, e as pessoas que estavam naquele lugar observando aquele derramar do Espírito, tem aqueles homens por embriagados. E aí Pedro levanta e diz: olha, não tem ninguém embriagado aqui não é o que vocês estão pensando. São 9 horas da manhã. E aí Pedro vai dizer: isto é o que disse o profeta Joel. Então há o cumprimento daquela profecia. Mas esta palavra profética, ela tem vários níveis de cumprimento. O que isso quer dizer? Que ela não só se cumpriu e terminou naquele dia, como ela continua se cumprindo até os dias de hoje. O que a gente vai experimentar, já está experimentando desde ontem, vamos experimentar hoje e amanhã, é a continuação do cumprimento desta palavra profética. Sem dúvida nenhuma, vocês podem ter certeza do que eu estou dizendo. O fim será marcado, o tempo do fim será marcado por um grande derramamento do Espírito Santo. Nós estamos vivendo o tempo do fim e viveremos esse derramar do Espírito Santo. Quando a gente pega o texto do profeta Joel, vocês vão observar como o que eu estou dizendo é verdade bíblico. Quando a gente volta uns versículos no profeta Joel, no capítulo 2, agora no 23, ele vai dizer assim: alegre-se e regozije-se no Senhor seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Aí ele vai dizer assim: e lhe envia muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como antes fazia. Alguns tradutores da Bíblia traduziram as chuvas que dá na mesma, de outono e da primavera, como as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Quando Tiago vai escrever no capítulo 5, no versículo 7 e 8, ele faz a mesma menção, dizendo: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam que o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e espera com paciência até virem as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Tiago faz uma conexão a essas primeiras chuvas e essas últimas chuvas. Tiago faz uma conexão à vinda do Senhor. Então a gente pode entender da seguinte forma esta palavra profética: que o derramar do Espírito em Atos 2 foi as primeiras chuvas.
E o que nós estamos vivendo hoje, viveremos nesses dias, serão as últimas chuvas. Quem vai em Israel sabe disso que eu estou falando. As primeiras chuvas são fortes, mas as últimas são muito mais fortes. À medida que a vinda do Senhor se aproximar, o derramar do Espírito será muito mais intenso. Quantos acreditam nisso? Digam amém. E ainda que essa profecia esteja se cumprindo, existe algo maior para acontecer. Sempre tem. Por isso a expressão, e acontecerá depois disso. Mas para a gente entender, porque eu acredito que se você veio aqui nessa noite, essa aqui é uma EBF a respeito do Espírito Santo. E se você veio aqui nessa noite, no mínimo, você está interessado em saber alguma coisa a respeito do Espírito Santo. Isso no mínimo. E tem aqueles que são mortos de fome. Eles querem tudo o que dá para comer e mais um pouco. Mas no mínimo você veio saber um pouco a respeito do Espírito Santo. E quando a gente olha para a palavra profética de Joel e a gente vê o que envolveu aquela palavra profética, para que o texto diga e depois, e há de ser que depois, acontece algumas coisas antes. Então a gente entende que para que aquilo que vem depois aconteça, é necessário trilharmos um caminho onde algumas coisas aconteçam antes. E quando a gente pega o texto de Joel, a gente entende perfeitamente o que Deus através de Joel está falando. O Senhor diz assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O derramamento do Espírito Santo é antecedido por conversão. Diz assim: e isso com jejum, com choro e com pranto. Ele diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso. Quem sabe Deus não se voltará e se arrependerá e deixará após ti uma bênção. Tocai a trombeta em Sião. Olha o que ele fala antes do derramamento do Espírito Santo. Ele diz: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, até os que mamam. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. A gente entende que antes de uma resposta do Senhor na nossa vida, antes do derramar do Espírito na nossa vida, nós temos que passar por um profundo arrependimento daquilo que somos. Um profundo arrependimento. Quando o povo então entra dentro desse arrependimento com choro. Quem chorou aqui ontem, diga amém. Com lágrima. Escute, com jejum. Quem está jejuando 21 dias aqui comigo, diga amém. Quando os ministros do altar são os que convocam o povo para a oração e o clamor. Quando essas coisas acontecem, então há uma resposta do Senhor. E o texto vai dizer assim: e o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto, o azeite, vocês serão fartos. Regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Restituir-vos-ei os anos que o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta comeram. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis ao nome do Senhor. Observe, o arrependimento desencadeia uma porção de bênçãos, de prosperidade, de alegria, de bênção na nossa vida. Mas Deus não quer que a gente pare nisso. E então Ele diz: e há de ser que depois disso tem algo a mais.
algo mais precioso do que estas bênçãos materiais, algo mais precioso do que a casa que você mora, do que o carro que você anda, algo mais precioso do que o dinheiro que você tem, algo mais precioso do que qualquer coisa que você possa conquistar nessa vida. Ele dizia: há de ser que depois eu vou derramar algo que não é da terra, eu vou derramar algo que é do céu. Ele dizia: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Esta promessa então, queridos, tem um padrão de cumprimento na palavra de Deus. Gente, é assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou pastor aqui nessa igreja, para quem está visitando, e eu não trabalho de forma nenhuma com sensacionalismo. Existe um peso muito grande sobre mim a respeito da ministração da palavra de Deus, porque eu não posso vir aqui contar história para vocês. Eu não venho aqui fazer sensacionalismo nem emocionalismo de forma nenhuma. Eu venho aqui pregar a palavra de Deus. E eu vou dizer para vocês, para a gente viver o derramar do Espírito Santo, só tem um caminho: o arrependimento daquilo que somos. Não existe outro caminho. O arrependimento é a saída. Quando a promessa estava próxima a se cumprir em Atos 2, a Bíblia diz então que João Batista aparece. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Depois Jesus diz lá em Mateus 4,17, ele diz assim, Jesus agora: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. No dia de Pentecostes, Pedro levanta e diz: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado. Arrependeu? Arrependeu. Ele diz: e então recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é a minha mensagem aqui nessa noite? Arrependei-vos e depois recebereis o dom do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se a promessa do derramamento do Espírito Santo é para nós, queridos irmãos, é óbvio que o arrependimento também é para nós. Queremos o dom, queremos viver o sobrenatural, queremos ter experiências com o Senhor, mas não queremos o arrependimento. O arrependimento na vida cristã aparece em primeiro lugar. Quando Paulo vai falar dos fundamentos da fé, ele diz assim: o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, do batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Observem que o arrependimento vem antes da fé. O arrependimento aparece antes da fé. E o que a gente faz nos púlpitos das igrejas? A gente prega muita fé, mas pouco arrependimento. Querido, não existe fé sem arrependimento. É João Batista que diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Creder. A fé vem depois do arrependimento. Não há outra forma. Fica claro na Bíblia então que antes de Deus nos encher do seu Espírito, nós precisamos passar por um esvaziamento daquilo que somos. Não dá para ser cheio se já estamos cheios de coisas. Não dá para ser cheio se já estamos cheios de pecados, cheio de nós mesmos, cheio de tantas coisas na nossa vida. Trazemos tantas coisas para dentro de nós, no trabalho, e nos enchemos dessas coisas e dizemos: se eu conquistar isso eu serei mais feliz. Aí conquista e se dá conta que não é mais feliz coisa nenhuma. Eu preciso me encher demais então, e se eu conquistar aquilo, e se eu tiver um relacionamento assim, e se eu me casar, e se eu tiver filhos, e a gente vai querendo se encher de coisas, mas o Senhor diz: não, eu quero te encher. Esse vazio que você sente é porque você tem que ser cheio do Espírito Santo. Esse vazio foi criado dentro de você para ser completo somente pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. O arrependimento, o se esvaziar faz parte disso. Se nós queremos entrar, ou se quisermos entrar nesse lugar do derramar do Espírito novamente, precisamos compreender o arrependimento.
E eu vou dizer uma coisa para vocês, mensagens de arrependimento não são só para não crentes, não. Mensagem de arrependimento é para não crente e para crente. Se você vê as 7 cartas lá do Apocalipse, Jesus se referindo a elas, eram todos crentes, e em todas elas o Senhor chama ao arrependimento. As igrejas precisam se arrepender. Se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, escute, você tem que se esvaziar de outras coisas. Paulo, escrevendo em Efésios 5,18, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Querido, o que Paulo está querendo dizer, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Ele está dizendo, se esvazie daquilo que não presta, para depois ser cheio daquilo que presta. Se esvazie do que não vale, para depois ser cheio daquilo que vale a pena. Observe que esse é um padrão na Bíblia. A conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4, ele chega na frente dela e ele diz: olha, qualquer que beber da água que você está se enchendo, da água que você está bebendo, tornará a ter sede. Aí ele diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e haverá dentro dele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Aí observe, Jesus fala da promessa. Aí a mulher se interessa e diz para ele assim: me dá desta água, para que eu nunca mais tenha sede. Houve um interesse dela. Aí o que Jesus disse para ela? Vou te dar agora? Não. Jesus disse para ela assim: onde é que está o teu marido? E ela diz: eu não tenho marido. E ele diz: disseste bem, porque teve 5 maridos e o que tu tem não é teu. O que o Senhor faz? O Senhor fala da promessa, sim ou não? Sim, mas imediatamente confronta o pecado, a vida miserável que ela tinha, no seguinte sentido: você tem que se esvaziar dos seus pecados, da sua vida pecaminosa, para então eu te dar a água que eu prometi. A ideia é a mesma. O Espírito Santo quer nos encher aqui nessa noite, mas o Senhor me manda te dizer: esvazie-se dos seus pecados, esvazie-se de você mesmo, para que Ele possa te encher nessa noite. Querido, eu não vim aqui convencer você a acreditar em mim. Não vou nem fazer força para isso. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não vim aqui convencer ninguém. O meu papel aqui é pregar a palavra de Deus. Mas se o Espírito Santo tocar no seu coração, tome posse dessa palavra. Viva isso, arrependa-se dos teus pecados e das tuas misérias, se esvazie dos teus erros e diga: Senhor, eu estou pronto, encha-me do teu Espírito Santo, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Essa mensagem é lida por todos os lados. Paulo, escrevendo em Efésios 4:30, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia sejam tiradas do meio de vós. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o que entristece o Espírito Santo são pessoas que já estão cheias de ira, gritaria, cólera, rancor, amargura. São pessoas que estão cheias de tantas perturbações da vida, e isso entristece o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem numa noite como essa e começa a tocar no seu coração, teu coração começa a queimar, e o Espírito Santo diz com uma voz suave para você: esvazie-se, largue as mochilas da tristeza, do rancor e da amargura, põe tudo isso no chão, porque eu quero fazer de você uma nova criatura, eu quero te encher do meu Espírito. Aleluia, glória a Deus. O propósito do Espírito é transformar-nos de glória em glória, conforme a imagem do Senhor, como eu preguei aqui ontem. Mas Ele quer nos encher até transbordar. Então, no texto de Joel, existe um chamado ao se esvaziar. Ao se esvaziar de nós mesmos. Uns anos atrás, eu fui em Oxford, e quando eu cheguei lá, não foi dessa última vez, foi uma outra vez, eu fiquei na sala da casa do pastor até amanhecer o dia, aconselhando e orando por umas pessoas. E aí nós fomos dormir praticamente o dia amanhecendo, e nós dormimos até 11 horas da manhã, e dormimos umas 5 horas ali. E aí ele falou: amanhã nós vamos tomar um café na casa de uma pessoa. E quando eu cheguei, já era mais de 11 horas, e quando eu cheguei na casa dessa pessoa, meu Deus do céu,
Tinha todo tipo de torta, todo tipo de comida, todo tipo de croissant, todo tipo de geleia, todo tipo de toda coisa. E eu comi tanto, mas eu comi tanto aquelas coisas que não acha aqui, e eu fui comendo. Era torta de limão e torta de maracujá e não sei o que. Era uma loucura. E eu comi. E falei, que delícia, que coisa boa. E aí, depois que eu estava cheio até a tampa, era meio-dia, o pastor disse, vamos. Eu disse, vamos, sei lá para onde, mas vamos. Entrei dentro do carro, ele falou, então, nós estamos indo almoçar na casa de uma irmã. Eu falei, o quê? Quando eu cheguei na casa da irmã, ela estava desde as 5 horas da manhã preparando a maior feijoada que eu já vi em toda a minha vida. A mais saborosa, a mais completa, a mais perfeita. E eu sou doido por feijoada. E quando eu olhei aquele negócio, eu disse, meu Deus, tudo o que eu queria era enfiar essa feijoada na testa, porque não cabe mais em outro lugar. Só se eu amarrar para o lado de fora. E a irmã disse, pastor, eu fiz para o senhor. Coma! E eu olhei e falei, meu Deus, Jesus me dá um segundo estômago aqui para não decepcionar essa vida, Senhor. Mas eu estava tão cheio, que eu comi uns pedacinhos que eu não sei nem para onde foi. E eu pensei, a Mel que tinha uma expressão que dizia, eu vou colocar nas costas, pai. Come e vai para as costas. Porque não tinha mais onde ir. O que acontece com a gente é isso. A gente está tão cheio, que quando chega na igreja, não cabe mais nada. Deixa eu falar para vocês, não falta palavra revelada no púlpito dessa igreja. Sabe o que falta? Fome. Falta fome. Falta fome. A gente vem tão cheio de tantas coisas da nossa vida. A gente chega aqui num culto como esse, com uma semana que passou já com 30 horas de redes sociais na cabeça. A gente chega aqui com tantas coisas, mas tão cheio de nós mesmos, correndo atrás das nossas coisinhas, girando em torno do nosso umbigo. E quando a gente chega aqui, a palavra, o banquete é servido, mas você chega na mesa e diz, não quero. Não, estou muito cheio. É disso que eu estou dizendo. Falta fome de Deus. Falta fome de Deus. A gente não fala mais em mistério, sabe por quê? Porque a gente está cheio de tanta coisa que não cabe mais nenhuma língua estranha na nossa vida. A gente está cheio de tanta coisa que não cabe mais o sentir do Espírito Santo. Então nós precisamos entender isso. Diga comigo, Senhor, me esvazia de mim mesmo e enche-me do teu Espírito Santo. Levante a sua mão e diga comigo, Senhor, me esvazia de mim mesmo. Põe a mão no coração agora e diga, enche-me do teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Joel profetiza. Joel fala de jejum. Lembra que eu falei aqui, quando a gente começou a campanha? Jejum é fome. Fome de Deus. Lembram disso? Joel profetiza. O tempo todo, a gente só quer que o Espírito Santo faça por nós. Lembram de ontem aqui, a ilustração que fiz com esse púlpito? A gente quer o tempo todo que o Espírito Santo faça por nós. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aí entra uma grande guerra, a guerra da carne com o Espírito. A Bíblia nos mostra o tempo todo esta guerra entre a carne e o Espírito. Gente, isso vem desde Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 6, o Senhor vai dizer para Noé: então disse o Senhor, não contenderá mais o meu Espírito para sempre com o homem, porque é carnal, porque os seus dias serão 120 anos. Sabe o que o Senhor estava dizendo ali? Até então, a humanidade, os homens viviam mais de 800 anos. Matusalém viveu 969 anos. E o Senhor olha para os homens, olha para a humanidade e diz assim: eu não quero ficar nessa briga. Até quando contenderei com o meu espírito contra o homem? Porque o homem resiste o espírito. Então o que Deus faz? Deus diminui o tempo de vida do homem para 120 anos. Mas anda-se mais um pouco.
E lá na frente, o Moisés, que teve os 120 anos prometidos, ao escrever o Salmo 90, ele diz assim: a vida é 70, 80 anos. O que passar disso é cansaço. O Senhor diminuiu mais. Por que que Deus diminuiu o nosso tempo na terra? Deus diminuiu o nosso tempo na terra porque nós usamos o nosso tempo só para resistir o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas aqui dentro que ficam resistindo o Espírito Santo de Deus. Tem gente aqui dentro que nem acredita que o Espírito Santo existe, o tempo todo achando que pode. E a vida está diminuindo, o tempo está passando, o tempo está diminuindo. E o Senhor diz: até quando eu vou ter que contender com o meu Espírito contra você que endurece o coração? A gente se endurece, se enche de coisas, e Deus foi ficando farto disso e diminuiu a idade do ser humano. Diminuiu esse tempo de vida, a ponto de Tiago escrever que a nossa vida não passa de um vapor. Tiago escreve que a nossa vida é como um vapor. Quando eu olho para a tampa da chaleira fervendo, e sobe o vapor, e o vapor sobe até aqui aparecendo e some no ar, eu sempre me lembro que a nossa vida é um vapor que aparece e logo se desvanece. E eu quero te fazer uma pergunta: até aqui, até o dia de hoje, você abriu o teu coração para o Espírito Santo, ou você vem resistindo o Espírito Santo, vem dizendo no teu coração que você não acredita, vem dizendo que você não crê? O Espírito Santo bate na sua porta hoje, e eu digo aqui o que o escritor dos Hebreus escreveu: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. Levante a mão mais uma vez e diga: pode entrar, Espírito Santo, tu és bem-vindo no meu coração. Aleluia, 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 aleluia. A carne guerreia contra o Espírito. Paulo escreveu em Gálatas 5,17: o Espírito contra a carne, e estes opõem-se, para que não façais o que quereis. Ou largamos a nossa sacola de pecados e vamos nadar no rio, ou não conseguiremos entrar no rio, que eu preguei ontem aqui à noite, de jeito nenhum. Não existe um lugar no meio, onde você pode desfrutar do Espírito e desfrutar da sua vidinha cheia de pecados. Não existe lugar. Ou é um lado, ou é o outro lado. Esses dias aqui, queridos, na EBFA, é uma oportunidade de tomarmos uma decisão, de definitivamente nos inclinarmos ao Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Eu não vim aqui, querido, Deus que me guarde disso, pregar religiosidade. Eu não vim aqui, querido, te apresentar um caderninho cheio de regrinhas do pode e não pode. Eu quero apenas te dizer que o custo do seu pecado é o afastamento inevitável de Deus. Eu gosto de uma frase do John Blanter que diz assim: o cristão ou o crente que parou de se arrepender também parou de crescer. A gente só cresce quando a gente se arrepende. Arrependimento é você não conseguir dar mais um passo para frente. Então o arrependimento te faz voltar 2 atrás, largar as mochilas do pecado, e então você correr para o alvo que Deus tem para a sua vida. O arrependimento é você olhar para trás, porque o que te espera, olha aqui a promessa de Deus. O arrependimento é você olhar para trás. Você olha para trás, e depois que você olha para trás e se arrepende dos teus feitos, dos teus pecados e da tua vida que você vem levando, então você olha para frente e a promessa assim: e há de ser que depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Depois do arrependimento, lá em Joel, o Senhor trouxe uma restauração. Quando você lê os profetas menores, quando você lê Ageu, quando você lê Malaquias, você observa que eles estavam vivendo uma porção de privações, porque eles viviam quebrando princípios bíblicos. Mas no momento em que eles se arrependeram, Deus começa a intervir em todas as áreas da vida deles. No caso de Joel, o texto fala de uma profunda restituição. Gente, não é possível que vocês não querem isso aqui.
Olha o que o texto diz para vocês: vocês comerão até ficarem satisfeitos, vocês louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, nunca mais você será humilhado. Não é possível que por falta de arrependimento a gente deixe de alcançar essas coisas tão preciosas que tem logo ali na nossa frente. Queridos, hoje em dia, quando a gente liga a televisão, o evangelho pregado ali é só o evangelho da prosperidade. Eu tenho a impressão, ouvindo algumas, às vezes eu me deparo com pessoas ministrando, e eu tenho a impressão que Jesus morreu só para você ter um carro melhor. Essa é a mensagem. Eu tenho a impressão que Jesus morreu só para você ter uma casa melhor. Eu tenho a impressão que você pode comprar alguma coisa. Eu tenho a impressão que sempre tem um envelope com dinheiro dentro para bater o martelo em cima daquilo da sua barganha com Deus. Eu tenho a impressão que que Jesus morreu para isso. Querido, o que eu quero te dizer nessa noite é que Deus tem bênção para você. Mas a Bíblia vai falar dessas bênçãos? Fala, pastor, claro que fala. Mas a gente não pode parar aí, porque o Senhor dizia: há de ser que depois disso, e há de ser que depois, eu quero derramar do meu Espírito. A gente reconhece Deus num carro, pelo amor de Deus. A gente reconhece a bênção de Deus numa casa. A gente reconhece a bênção de Deus numa promoção no trabalho. Glória a Deus, continue reconhecendo. Mas você tem que entender que reconhecer Deus pode ir além disso. Você pode ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida plena no Espírito Santo, nadar nas águas do Espírito. Aleluia. Depois disso, derramarei do meu Espírito. Deus está dizendo que tem bênção para nós, sim, mas existe um derramar do Espírito sobre a nossa vida. Muita gente mata a fome, tenta matar a fome, só com coisas espirituais, mas não tem fome de nada maior. Deus tem muita bênção para nós? Tem, mas Deus quer derramar o seu Espírito Santo. Deus quer derramar o seu Espírito Santo. Querido, como Davi escreveu, mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias em outros lugares, e um dia em outros lugares 1000. Ele está falando daquilo que ele quer. Quando Davi pecou, Davi caiu de joelhos e ele disse para Deus: Senhor, não tira de mim o meu reino? Não. Senhor, não tira de mim o meu trono? Não. Senhor, não tira de mim, Senhor, os cavalos, as concubinas, o palácio? Não. Quando ele pecou, ele caiu de joelhos e disse: não retires de mim a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito. Ele não estava nem aí para aquilo que ele tinha, só que ele se viu em desespero. Meu Deus, o Espírito vai ser tirado de mim. Não, qualquer coisa menos isso. Tira-me tudo de que me vale ter qualquer coisa, só não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor quer nos levar a uma posição onde a nossa fome seja por Ele. Quando eu olho para Estevão e começo a ler Estevão, e a Bíblia já começa dizendo em Atos 6 que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e ele prega, e o povo, eu acho até interessante a expressão que está lá em Atos 7:51, que diz assim, quando ele se dirige ao povo, ele diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos antepassados, vocês resistem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando aqueles homens ouviram aquilo, a Bíblia vai dizer assim: ficaram furiosos, rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e ele diz: eu vejo abertos os céus e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Gente, Estevão só queria o céu. Estevão só queria o Espírito Santo de Deus.
E aí a Bíblia diz que Jesus está em pé à direita de Deus. Eu acho isso tão lindo, já falei disso outras vezes. É o único lugar da Bíblia que Jesus aparece em pé à direita de Deus. Nunca na história da humanidade um rei se levantou para receber um súdito. Nunca. Mas aqui, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se levanta para receber Estevão. Eu acredito que o que fez Jesus levantar é que pessoas como Estevão vão muito além de coisas terrenas. Eles querem o depois de Deus. É por essas pessoas que Jesus se levanta. E a Bíblia diz que eles taparam os ouvidos e gritaram alto e se juntaram e arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, porque as pessoas não querem ter e não querem que você tenha, e começaram a apedrejá-lo. E a cena que eu vejo é uma cena tão linda, porque se eu estou sendo apedrejado, eu vou ficar num canto, eu vou virar para a parede, eu vou tentar proteger o rosto, mas não. Ele estava sendo apedrejado, mas ele dobra os joelhos e diz: Senhor, chegou o meu momento, recebe o meu espírito e perdoa todos eles. Isso é vida no espírito. É quando nada mais vale a pena, nada mais tem o valor que isso tem, nada mais. O reino precisa voltar a estar em primeiro lugar. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. Gente, a gente só se move pelas coisas. O Senhor está dizendo, não, busca primeiro o reino. As demais coisas serão acrescentadas. Não, a gente só pensa nas coisas. A gente só quer as coisas. A gente quer acrescentar as coisas com as nossas próprias mãos. Mas o Senhor está dizendo, busca primeiro o reino de Deus. Estamos correndo somente atrás das coisas. A nossa alma deve ansiar pelo Espírito Santo. O maior problema da igreja de hoje, queridos, não é nem o pecado, são as distrações. São tantas distrações. O Espírito tem que voltar a ser o alvo da nossa alma. Enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos é um verbo de continuidade, é ser cheio todos os dias, é estar cheio aqui na igreja, mas é estar cheio dentro do ônibus, é estar cheio dentro do trabalho, é estar cheio dentro de casa, cheio do Espírito Santo no casamento, cheio do Espírito Santo na criação dos filhos, cheio do Espírito Santo no relacionamento com o pai, com a mãe, com os filhos, cheio do Espírito Santo lá onde você trabalha, ser cheio do Espírito Santo continuadamente todos os dias. O coração do homem anseia continuamente por mais. Você pode ter certeza. Se eu descer daqui com esse microfone e for entrevistar você aí no banco e perguntar o que você sonha, o que você quer, você sempre tem uma porção de coisas na ponta da língua. Eu quero isso, eu quero aquilo, Você tem uma porção de prioridades na sua vida. Mas eu pergunto para você, do que você está se enchendo? É hora de voltarmos ao Senhor de todo o coração. É chegado um tempo, queridos, de consagração. É chegado um tempo de jejum. É chegado um tempo de arrependimento. Quando Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 8 ao 10, ele diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ele diz assim: alimpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Olha o que Tiago está escrevendo: senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aí ele vai dizer assim: humilhai-vos perante o Senhor. Olha agora. E Ele vos exaltará. Existe um lugar que talvez você nunca tenha alcançado, porque só tem uma chave para abrir essa porta: arrependimento. Quando o povo se arrepende, então
Então, acontece o sobrenatural. E agora eu foco exclusivamente em Pedro, para a gente falar do contexto de Atos 2. Pedro em João 21. Pedro em João 19 nega Jesus. Pedro em João 21 se arrepende dos seus pecados, lá naquela fogueira da praia. Pedro em Atos 1 está lá quando Jesus é assunto aos céus. Pedro também está lá quando Jesus ressuscita, ele corre para o túmulo. Pedro em Atos 1 vê Jesus subir ao céu. Pedro em Atos 1:8 ouve o anjo dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto recebam virtude. Ele ouve o anjo dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Pedro faz o quê? Pedro chama o povo e vai para o cenáculo. Pedro estava no cenáculo. O homem que se arrependeu, o homem que errou tanto, mas que se arrependeu de suas falhas e seus pecados, estava lá dentro do cenáculo. Quando, Atos 2, a promessa bate na porta. A promessa só bate na porta de quem se arrepende. Vou repetir isso. A promessa só bate na porta de quem se arrepende. A promessa bate na porta. E o texto vai dizer que estavam todos reunidos, do jeito que nós estamos, no mesmo lugar. E a Bíblia diz então que de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Eu gosto do assentados. Como é que você está agora? Um vento como de um som. Um vento como de um som. Impetuoso. Pedro estava lá. Pedro é esse copinho que se arrependeu de todos os seus pecados. Quando o Espírito Santo chega, existe um sinal verde na vida de Pedro. Qual é o sinal verde? O arrependimento. Pedro estava arrependido. Então o Espírito Santo chega e faz o quê? Começa a encher. E Pedro provavelmente começou a chorar. Pedro provavelmente começou a menosprezar tudo que ele tinha e tudo que ele era até aquele momento. Pedro começou a sentir que algo diferente começou a entrar na vida dele. Por que que começou a entrar? Porque ele estava vazio de si mesmo. E então o Espírito começa a ser derramado na vida de Pedro. E a Bíblia vai dizer assim: e foram vistas línguas de fogo repartidas, e que pousou sobre cada um deles. E foram todos, e foram todos, e foram todos. Então o Espírito Santo continua derramando. E eu acho que Pedro pensou: que língua é essa que está vindo na minha mente? Que poder é esse que está sendo derramado dentro de mim? Por que que o meu coração está ardendo desse jeito? Eu não sei, mas acho que nem vou conseguir ficar sentado. Eu não sei, mas parece que algo está me enchendo. E a Bíblia diz que todos foram cheios. 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 Cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. A Bíblia diz em 1 Pedro 1, capítulo 18, diz assim: sabendo
que não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Preste atenção agora. Que por tradição recebestes dos vossos pais, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro incontaminado e imaculado. O que me traz aqui não é tradição da minha família. Eu não venho aqui falar de tradição para você. Eu venho falar de algo absolutamente novo, que você provavelmente nunca tenha vivido, que é o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu quero que você fique de pé e nós vamos orar. Ele então diz que eles começam a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo te concede, mas quem fala é você. Nós vamos orar e o Senhor quer te batizar com o Espírito Santo. Nós vamos orar e o Senhor vai renovar você no Espírito Santo. O Espírito Santo vai colocar a língua estranha dentro da sua mente, mas quem fala é você. Não, pastor, mas eu tenho tantas tradições, eu estou chegando aqui com um punhado delas. Se esvazia de todas as tuas tradições. Existe tanta tradição que até no meio evangélico tem tradição. A gente quer dar uma aula de como receber o Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo para você receber é muito simples. Quem quer receber uma carga do Espírito Santo nessa noite, levante a mão. É muito simples. Só existe um jeito, uma forma. Não existe segredo nem aula. Não está escrito num livrinho de regras. É o arrependimento. Então, antes de você dizer, Espírito Santo, enche o meu coração, diga, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo, curva a sua cabeça, eu me arrependo das minhas falhas. Eu me arrependo de quem eu sou. Eu me arrependo. Pedro, então, diz, isso que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Aí um dia, uma pessoa chegou em mim e disse assim, pastor, eu estava dando uma aula, e essa pessoa levantou a mão e disse assim, pastor, o negócio é o seguinte, essa promessa do derramar do Espírito Santo se cumpriu, a promessa de Joel se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos, então já foi cumprida, isso foi para aquele tempo. Eu disse para ele, boa, concordo. Ele falou, então, essa promessa não é para os nossos dias, porque ela já foi cumprida lá. Não tem batismo com o Espírito Santo, não tem derramar do Espírito Santo para os dias de hoje. A promessa já foi cumprida. E eu disse para ele, bom. Eu falei para ele, mas vamos ler um versículo junto? Ó, eu vou na tua onda. A promessa era para se cumprir naquele dia, mas a hora que Deus viu, Deus falou, quer saber de uma coisa? Eu vou alongar esse negócio. Aí Deus olhou aqui, porque Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é, Ele era, Ele é o que há de vir. Olhou aqui e viu a AD Restauração na IBFA 2019 e disse, aquela promessa vai chegar aqui. E aí Pedro é tomado e diz para o povo que estava lá, porque essa promessa diz respeito a vós. Aí ele olha para os filhos e diz respeito aos vossos filhos e a todos que estão longe. Agora segura. E a tantos
quantos Deus chamar. Quem aqui foi chamado por Deus? A promessa é para você, querido. A promessa é para você. Quem recebe a promessa muda de vida. O Pedrão, cheio de pecado, se arrepende, é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, se abre um futuro para Pedro. Vem comigo no futuro de Pedro. Ele está indo para a igreja. Um coxo levanta a mão e pede uma esmola. Ele diz: ei, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Você não está entendendo, a sua vida vai mudar para sempre. Para sempre. Aí lá vai o Pedro e prega de novo. No dia de Pentecostes ele pregou 3.000 almas. Nesse dia ele prega 5.000 almas. Aceitam a Jesus e ele é preso. Ele é preso. E lá dentro da prisão, a Bíblia diz que ele se alegra. Oh meu Deus, eu fui preso por tua causa, que privilégio, Jesus. Você vai parar de reclamar das lutas. Quem é cheio do Espírito Santo não reclama. O tempo todo ele diz: oh, que privilégio, que privilégio. Oh, que privilégio sofrer por causa do teu nome. Oh, que privilégio. Eles soltam Pedro e dizem para Pedro: nós vamos soltar vocês, mas nunca mais preguem. Pedro olha para as autoridades e diz assim: que me importa obedecer a ti? Eu obedeço a Deus. Tchau, vai correndo para casa. E os irmãos estavam todos reunidos de novo. Meu Deus, onde tem irmão reunido, o fogo pega. Está todo mundo reunido lá. Ele bate na porta, eles abrem e começam a se alegrar. Oh, olha o que Deus está fazendo. Não faz nem um mês do dia de Pentecoste e 8.000 pessoas aceitaram Jesus. E aí Pedro conta toda a sua experiência. Toda a sua experiência. E chama eles para orar. Adivinha o que eu vou fazer agora? Chamar vocês para orar. Pedro chamou eles para oração. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos. Gente, eu não estou inventando isso. Isso está lá em Atos, no capítulo 4 e no versículo 31. E eles começaram a orar. Acredito que se tivesse essa canção, eles iam dizer: não há nada igual. De mão dadas, não há nada melhor. Não há nada que se compara. Nada, olha ali. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. E eles começam a orar. E eles começam a orar. Começa a dizer alguma coisa para o Espírito Santo. Pastor, o que é a oração? É falar com Ele. Diga aí para Ele. Quer saber, Espírito Santo, eu nem acreditava em Ti, mas eu não sei, parece que o copo está enchendo. Eu não sei, parece que algo está queimando aqui dentro. Parece que eu quero viver isso aí. E eles começam a orar. Agora segura. E tendo eles orado, segura isso, moveu-se o lugar em que eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não quero nada além disso. Eu quero que Deus mova esse lugar. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Ainda dá tempo. Pastor, eu quero viver isso. Ainda dá tempo. Se arrependa dos teus pecados. Se arrependa das tuas falhas. E o Espírito Santo sopra na minha mente aqui, nesse momento, no meu ouvido. Ele quer curar aqui nessa noite.
Jesus quer curar aqui nessa noite. Você não entendeu? Jesus quer curar aqui nessa noite. Jesus quer curar aqui nessa noite. Ei, Jesus quer batizar com o Espírito Santo aqui nessa noite. Jesus quer, Jesus quer, Jesus quer. Jesus quer. Onde está o vaso vazio? Levante a mão e diga: eu estou aqui, pode me encher. Levante a mão e diga: pode me encher. Pode me encher. Tem coragem de levantar a mão e dizer: pode me encher, pode me encher, pode me encher. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Quem está com vontade de vir orar aqui comigo, sobe aqui em cima. Sobe aqui em cima uns 10, uns 15, bem rapidinho. Sobe aqui comigo. Sobe aqui comigo, uns 10, uns 15. Para a gente orar. Nós vamos orar. Pastor, eu quero orar contigo aí, vem. Não, pastor, eu oro, está aqui, fica. Mas vem orar comigo. O que nós vamos pedir? Para que o Senhor nos enche. Eu quero aqui 3 mulheres para orar comigo. 3 mulheres. Sobe aqui 3 mulheres para orar comigo. Sobe aqui, isso, sobe, sobe. Pode vir mais, se você sentir vontade, pode vir. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Agora escute. Quem aqui está enfermo? Quem aqui está enfermo? Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Quem aqui está enfermo? Gente, quem aqui está enfermo? Vem para frente agora em nome de Jesus. Quem aqui está enfermo, vem para frente agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos provar o quão real é a tua presença. Jesus vai curar aqui nessa noite. Jesus vai curar aqui nessa noite. Jesus vai curar aqui nessa noite. Oh, aleluia. 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 Vamos orar? Existe alguém aqui que está afastado dos caminhos de Jesus? Existe alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Dê um sinal com a sua mão aqui desse lado. Existe alguém? Não posso orar sem perguntar isso. Existe alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Ou que está afastado dos caminhos do Senhor? Existe alguém? Não? Então nós vamos orar. E o Senhor vai te encher aí onde você está. O Senhor vai te encher da sua glória. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus. Ore o mais alto que você puder. Nós te louvamos. Nós te bendizemos. Nós te adoramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia!
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. Eu vou orar aqui e você vai ser cheio aí. O Espírito Santo vai colocar língua estranha na tua mente. Você vai falar onde você estiver. Quem está entendendo isso, diga amém. Onde estão os batizados com o Espírito Santo desse lado? Levante a mão. Onde estão os batizados com o Espírito Santo desse lado? Levante a mão. Eu quero que você que é batizado com o Espírito Santo, abrace alguém que está perto de você. Abrace mais de um, mais de dois. E diga: receba para a glória do nome do Senhor. Enche-nos do teu Espírito Santo. Coloca a língua estranha, Senhor. Renova agora. Renova, renova. Renova, renova. Fala em mistério. Fala em línguas. O Senhor está te dando nessa noite. Fala. Seja batizado no Espírito Santo para a glória de Deus. Ele derrama nesse lugar. Diga para Ele: eu me esvazio de mim, me enche, Espírito. Me enche, Espírito. Me enche, Espírito Santo. Está aí na sua mente, diga, fale. Seja cheio da glória de Deus. Derrama, 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 derrama. Derrama, 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 derrama. Enche o copo, enche, enche. Enche, enche, enche. Enche, enche. Urigibadagabasu. Aragabadabasu derebaha. Urigibanabasu. Urigibalabashi derehema da baga. Aragabado. Seja cheio, seja cheio. Seja cheio da glória de Deus. Aragabá. O Senhor vai te dar uma palavra profética. O Senhor vai te dar uma palavra profética nessa hora. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diga algo de Deus para ela. Diga: olha, o Senhor te ama. Diga: o Senhor te trouxe aqui. O Senhor quer se revelar para ti. Diga: o Senhor quer mudar a sua vida. Diga: abrace alguém, entregue uma palavra de Deus na vida dessa pessoa. Abrace, diga no ouvido dela: o Senhor quer fazer uma história diferente na sua vida. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer fazer de novo. O Senhor quer fazer novo de novo, para a glória de Deus. Oh, aleluia. 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 Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Amém.